Boa tarde. Boa tarde. 2 casos suspeitos do coronavírus são avaliados em Montes Claros. Atlético dá vexame e é eliminado da Copa do Brasil pelo Afogados. Veja também, ter uma morte digna é um direito previsto na Constituição Federal. E ainda, Polícia Militar apreende drogas, munições e R$16 mil em Francisco Sá. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 e o Jornal Gazeta Norte Mineira está começando. Começamos esta edição falando do coronavírus. Na tarde e noite de ontem, inúmeras mensagens circularam nas redes sociais informando que um caso da doença estava sendo avaliado no Hospital Universitário Clemente de Faria. Eu estive no hospital e conversei com o Dr. Marcelo Fagundes, que explicou os detalhes sobre o caso. Ontem nós fomos acionados pela Gerência Regional de Saúde do Estado, porque haviam 2 casos de pacientes que estiveram na Itália e percorreram ali por áreas que foram diagnosticados casos de coronavírus, e esses se sentiram na necessidade de também serem avaliados, pela equipe médica para certificar se existia algum sintoma da doença. Foram avaliados, como não havia nenhum sintoma da doença, eles foram orientados para permanecer no seu domicílio, de preferência por 14 dias, em observação pela vigilância epidemiológica do município, que é para descartar a ocorrência de sintomas da doença. Apenas uma precaução pelo fato de eles terem estado em zonas onde ocorreram casos, e tomadas essas providências, de acordo com a regulamentação hoje, que foi passado pelo Ministério da Saúde. Então nós seguimos essas orientações até para termos um embasamento das providências que devem ser tomadas nos casos suspeitos. Então não houve necessidade de serem feitos exames mais específicos? Não, nestes casos não houve necessidade, porque realmente os sintomas não se apresentavam. Doutor, e quais são os sintomas do coronavírus? Os sintomas do coronavírus, a princípio, ele se manifesta como um quadro gripal, febre baixa, coriza, congestão nasal, tosse seca, e que pode exacerbar para um quadro mais intenso, gerando até pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Então, os casos que podem evoluir com piora, mas também eles podem regredir e desaparecer. É importante salientar que não é um motivo para pânico. Esses casos eles devem ser seguidos apenas dos pacientes que apresentam sintomas da doença e que estiveram em áreas onde foi diagnosticado algum foco. E algumas precauções interessantes para que a população possa fazer com relação a esse contágio é evitar locais de aglomeração, evitar viagens para os locais que estão tendo surtos da doença, lavar as mãos com frequência e principalmente idosos, crianças e pessoas imunodeprimidas devem permanecer mais restritas ao domicílio, pelo menos neste período, onde as notícias estão muito desencontradas e que ainda estamos estabelecendo os critérios para o controle, caso a doença se alastre por aqui. Confira agora com Larissa Magalhães a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. Nesta quinta-feira, uma frente fria que está sobre alto mar vai avançar e chegar na altura do sul do Espírito Santo, estimulando a formação de bastante instabilidade sobre a região sudeste do país. A previsão para o centro-sul fluminense e sul de Minas Gerais, região do Vale do Paraíba, litoral norte paulista, é de céu nublado e chuva frequente. A previsão para as demais áreas do sul de Minas Gerais, extremo sul do Espírito Santo, norte fluminense e norte paulista, é de chuva a qualquer hora, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. E nas demais áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo, previsão de sol durante o dia e pancadas de chuva entre a tarde
e à noite. Na região de Belo Horizonte, as pancadas já podem começar no período da manhã, intercaladas com períodos de sol. Tem alerta para temporais no extremo norte paulista, região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo, incluindo Vitória, e no centro-sul de Minas Gerais. Tem risco de chuva com até forte intensidade, mas que deve ser localizada em áreas do noroeste de Minas Gerais e centro-norte do Espírito Santo. A mínima em São Paulo nesta quinta-feira é de 18, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar em áreas do centro-sul e oeste de Minas Gerais, centro-sul do Espírito Santo, extremo norte do Rio de Janeiro e litoral paulista, onde os volumes devem variar de 75 a 100 milímetros e chegar a 150 milímetros no extremo sul do Espírito Santo e áreas do leste de Minas Gerais. Em Montes Claros, neste momento, a temperatura é de 30 graus. A máxima do dia deve chegar a 32 graus e a mínima a 22. Pode chover na cidade. E em instantes, ter uma morte digna é um direito previsto na Constituição Federal.